It is hard to say who the first person to land in New England was. The Portuguese had frequent contact with the area. The Portuguese may have begun to fish cod in Newfoundland a few years after Gaspar Corte-Real had arrived there, probably in 1506. There were colonization attempts in Cape Breton around 1567 and traces of a colony in 1521, exactly 100 years before the Puritans at Plymouth. It is said that João Alvarez Fagundes came to the Newfoundland in 1520. Esteban Gomez, a Portuguese at the service of Spain, appears to be the first Portuguese to explore New England on the shores of Maine in 1525. On the Taunton River, Massachusetts, there is a stone with inscriptions dating back to at least the 17th century. In the 1920s, Edmund B. Delbard, professor of psychology at Brown University, proposed the reading of the name of Miguel Corte-Real. Existia uma pedra aqui, existia uma pedra no rio, que estava quase sempre debaixo d'água. Quando a maré estava cheia, ficava quase toda debaixo d'água. E a pedra tinha umas inscrições, e essa pedra é antiga, já vem do século XVII. E durante sucessivas épocas, várias pessoas tentaram copiar o desenho, a ver se decifravam aquilo. Tentaram decifrar e tentaram ver se era... Houve noruegueses que vieram, pensavam que era dos Vikings. Houve franceses que quiseram demonstrar que eram franceses, ingleses que tentaram, mas ninguém conseguiu, nunca ninguém conseguiu fazer sentido daquilo. A verdade é que ninguém consegue ler nada daquilo, não está lá. Quando aquilo foi publicado, o livro foi publicado em Portugal, nenhum historiador português aceitou nada daquilo, nada. E depois até chegou a ver frases em latim escritas lá na pedra, e foi aí que os portugueses em Portugal, os historiadores, ridicularizaram porque os navegadores portugueses não sabiam latim. The first documented Portuguese man in New England, Matias de Souza, arrived in Maryland in 1634. Many of the first Portuguese in America were Jewish refugees that came to Newport, Rhode Island after coming to New Amsterdam, now called New York, in 1654. The oldest synagogue in the United States is in Newport, Rhode Island, and it was established by Portuguese Jews, as was the large synagogue in New York City. So they immediately had a very large influence in colonial America. This is during the colonial times, during the Revolutionary War. They were very, very influential. The earliest Portuguese settlers in New England were from the Azores. Of the recorded immigration from the Azores, 82% chose to go to the United States. The Azores became an important stop for whalers who would pick up extra crew members for their journey. At the end of the whaling trip, the boats docked in New England, and many stayed. This is a great story. You can imagine somebody on Fayal or in Pico, and in comes this large vessel, and here is an opportunity for excitement and adventure. And they would have seen whales swimming off the coast, as you do today. They didn't kill the whale lightly. They did it because they had to kill the whale. They had to feed their families, and they did it for economic necessity, not out of exploitation. And I think that's a very important point to make. They settled in California, coastal New England, and Hawaii. Massachusetts dominated the whaling industry with Nantucket and Cape Cod, and New Bedford in the late 1700s. By the early 19th century, New Bedford had become the center of whaling in America. In the 1840s, the American whale ship was the way to get to America. A slow voyage of 2 or 3 years made it a hard life. Há uma referência muito interessante, famosa, de Herman Melville na obra Moby Dick, que já se referia aos açorianos, aos ilhéus, como os melhores baleeiros que existiam na altura. The Cape Verde immigrants were much less numerous in America, but constitute an important part of New England's immigrant history that has oftentimes been overlooked. Mainland Portuguese immigrants became more numerous during the late 19th and 20th centuries. Azorean immigrants have always dominated Portuguese settlement in America.
Eu fui criado na Fazenda dos Vinhos de São Jorge, num sítio onde a América se ouvia, se sentia nas roupas, se cheirava nas roupas que eram levadas para aí, que eram enviadas para nós, os pobres, lá nessas aldeias, nessas freguesias pobres dos Açores. Era como se eu tivesse saudades da América sem nunca cá ter estado. Viver através do imaginário. Como naquele romance magnífico do Alfred Lewis, Home is an Island. E eu sou de uma família que emigrou ao longo de 5 anos. 1 ou 2 de cada vez, porque não havia dinheiro. Isto sair dos Açores e vir para a América nos anos 60 era uma coisa muito dispendiosa. Então vinha o mais velho, trabalhava e pagava para os próximos 2. Esses 2 trabalhavam e pagavam os seguintes. E foi assim que nós emigramos, ao longo de 5 anos. Eu lembro-me da Segunda Guerra Mundial, já no fim, porque os americanos estavam lá na Ilha de Santo, e havia como é que os americanos comiam e bebiam, era uma diferença da gente, que masca do dia para a noite. Eles tinham tudo, a gente não tinha nada. The whaling industry in the Azores ended in the 80s. In 1987, the last whale was captured off the coast of Lajes Pico. The United States, Brazil, and Portugal are the current world leaders in scientific research on whales and protection practices. The importance of whaling in America's history is now preserved in the New Bedford Whaling Museum. The Whaling Museum is a very old institution. It was founded in 1903, and for much of its history, it was talking predominantly about the Yankee whaling experience. Recently, and with a lot of help from our Portuguese cousins and our friends in the Portuguese American community, we've established an Azorian Whaleman Gallery. We're very proud of this space. It's a very important part of the museum, and it's a very interesting and critical story for us to tell, because it allows us to say, why is New Bedford unique? Why is this whaling story unique? And what is the rich cultural tradition and patrimony which is provided as a result of many Azorian and many Portuguese coming to this country. And it has absolutely shaped how this region tells its story, how this city tells its story, and from my point of view, how this museum tells its story. And I can tell you that it is very well received by our visitors. There is no surviving account of when the first individual left the Azores for America. The first significant migration from the Azores to the United States occurred between 1800 and 1870. The first wave of mass Portuguese immigration didn't begin until the 1890s. Between 1900 and 1921, over 180,000 Portuguese immigrated to America, and most settled in New England. New Bedford, Fall River, and Boston, Massachusetts, as well as Providence, Rhode Island, developed very strong Portuguese communities during the early 19th century. A gente vinha para cá quando ia fazer 10 anos. E ainda nunca me lembro, a gente veio em janeiro de 1970 e o TWA passando em Boston. A gente olha para baixo, a América era branca. Disse a minha mãe, a América é branca. A gente começa a olhar, nunca vi neve na nossa vida, right? A gente chega lá de ver neve. Foi uma surpresa para a gente. In 1870, there were more than 9,000 Portuguese in the United States, mostly all Azorians, and a third lived in Massachusetts. According to the census of 1900, 17,885 Portuguese live in Massachusetts, 2,865 in Rhode Island, and 865 in Connecticut. In the first 3 decades of this century, 189,000 Portuguese emigrated to the United States. Eu nasci no Bedford, em 18 de novembro de 1919, mas quando era pequenino, meu pai levou-me para, o meu pai e a minha mãe, levou-me para o continente. Lá passei o meu tempo, uns 20 e tantos anos. Em 1942,
O presidente Roosevelt, que isto era no tempo da guerra, convidou todos os americanos a regressarem à pátria. E eu fui para Lisboa, na Avenida da Liberdade, fui lá, aqui foi um instante. Em coisa de 3 semanas eu já estava aqui. E tenho estado no comércio desde então, sempre. America was heaven for the white Anglo-Saxon Protestants, or converts. On the other side, there were the pigs. Hoje fala-se muito na Europa dos pigs. Naquela altura tinha-se muita consciência de que os portugueses eram parte dos pigs. Antigamente, nos anos 20, o termo pigs, nos anos 20, cobria os polacos, os irlandeses, os gregos e os eslavos. Depois, com as mudanças, com as alterações, com as novas vagas de imigração, pigs passou a designar os portugueses, italians, ainda os Greeks e os Spanish. Continuou, mas nessa altura falava-se dos pigs. E por contraposição, o outro lado era os WASPs, que era o White Anglo-Saxon Protestant. E havia isso muito, muito forte. A series of volcanic eruptions in the Azores spurred the second wave of Portuguese immigration to the United States. The Cablines volcano on the coast of Faial erupted on September 27, 1957. The volcanic activity covered the island with ash, destroyed homes and forced thousands of residents to leave. Portuguese began to enter the United States at the rate of 11,000 to 12,000 per year. 44.5% of all Portuguese immigration. A erupção do vulcão dos Capelinhos marca, de facto, o início de uma grande vaga, uma nova vaga de imigração essencialmente açoriana para esta região e, para tanto, enfim, há que sublinhar o papel de 2 políticos locais, enfim, o John Pastor e o John F. Kennedy, que conseguiram, através de algum trabalho político, conseguiram levar a que o presidente Eisenhower assinasse o famoso Azorian Refugee Act. E isso permitiu que, na altura, aproximadamente 2.000 famílias pudessem imediatamente vir para os Estados Unidos da América e abriu também a porta para que cerca de 180 a 200 mil novos imigrantes viessem para os Estados Unidos nas décadas imediatamente seguintes. The Industrial Revolution begins to gain ground in the United States. It began in the city of Pawtucket, Rhode Island, and later in Fall River, New Bedford, Taunton, Lowell, and Lawrence. The first cotton mill in Fall River began production in 1813. 60 years later, Fall River was the largest textile center in the nation, employing more than 10,000 workers. New Bedford has become the center of the manufacturing of fine cotton goods in the United States. Era trabalho, casa, Chapa da Verga, que era mesmo de fazer fio elétrico, onde chegou até 2.000 pessoas a trabalhar e já fechou. Não há nada para ninguém. Esta data 12 horas de noite, 12 horas de noite e vais ganhar $1,70. E foi o primeiro e único trabalho que eu tive na América. E convinha-me ao sábado, muitos não queriam, mas convinha-me ao sábado porque demorava. Também não aprendi nada americano, que só o Bossa que era americano, o resto era a fábrica dos portugueses, só portugueses, e lá estive 26 anos. O pai não vai trabalhar e meter-se atrás da porta. O pai não saiu para o trabalho. Olha, vou-te fazer compreender. O pai vai trabalhar, senta-te ali. Ele sentou-se, o Vítor, e o pai disse assim a ele, olha, o pai tem que ir trabalhar para estar à escola, para tu ires para teres um trabalho melhor. Felizmente é o que aconteceu. Mas se o pai não for trabalhar, a cor do cheque é a mesma. Os algarismos é que são diferentes. By 1910, the Portuguese in Fall River and New Bedford were attracting attention by their excessive infant mortality rates, which were among the highest in the nation. Portuguese mothers in Fall River were employed to a larger degree than mothers of any other nationality, working long hours, many times 7 days a week. O meu marido ganhava $1,70 a hora. Eu é que tive sorte de ir para aquela fábrica que eu ganhava $4,70 a hora. E eu ia aos sábados e aos domingos para lá trabalhar.
In the case of Italian immigration, the community of the 1920s were not reinforced with immigrants as with the Portuguese in the late 20th century. In the long run, acculturation and assimilation by the American mainstream is inevitable. Many changed their name. Estava a conversar com o Sr. Amaral, que era um homem muito interessado em descobrir nomes portugueses, nomes americanos que eram afinal de origem portuguesa, e eu conversar com ele, disse, e eu disse, isso hoje já ninguém muda de nome. E disse ele assim, não, muda. Outro dia chegou aqui uma família de São Miguel, e a família disse-lhe, tu tens agora que mudar, americanizar o teu nome. E eu disse, mas como é que americanizaram o nome E americanizaram como? E ele disse, eles agora são Inos. São Inos. Eu disse, sim. E que nome é que tinham em Portugal? De São Miguel, sim. E que nome é que tinha lá? Ele disse, Inácio. E eu aí percebi, Inácio, pronunciado à micalense, é Inos. E alguém chegou aqui a Boston, como é que se chama? Inos. E eles escreveram I-N-O-S. Tem a ver com Inácio, que é o último nome em São Miguel, e há inúmeras famílias aqui, da lista de telefone, Inos, e é essa a origem. Há essas e outras. In Martha's Vineyard around 1770, there were Portuguese who adopted the name of the local families by marriage. Martha's Vineyard é um lugar também ligado à avaliação, e os portugueses chegavam cá, o William Wood nasce lá. Os portugueses chegavam e era um importante lugar de baleação. E há muita gente em Martha's Vineyard hoje que se julga Yankee, e é descendente de gente açoriana, só que eles mudaram o nome. Já no final do século XVIII, a família Wood já tinha mudado o nome e estava ali a Martha's Vineyard. Portanto, há imensa gente aí que pensa que veio com o Mayflower, ou é descendente direto de Mayflower. São descendentes dos barcos de avaliação, de gente dos barcos de avaliação que veio dos Açores. William Wood is one of the most impressive examples of the Portuguese presence in U.S. history. His father immigrated from the Azores on a whaleboat. Wood was 12 when his father died and had to take care of the family. Ele nasce em Martha's Vineyard, um ano depois dos pais virem, e é gente do Pico. E é um homem que depois também tem sorte, porque ele casa com uma filha de um industrial muito rico. E ele vai para Harvard, tem uma carreira brilhante e depois fica à frente do que era naquela altura uma multinacional, uma das primeiras multinacionais americanas, e ele, à frente daquilo, tem uma visão grandiosa, tem iniciativas fabulosas e é, de facto, um grande senhor da segunda Revolução Industrial americana. Ele é, na história americana, sobretudo da Nova Inglaterra, é um nome altissimamente respeitado e que a comunidade não sabe quase nada dele, porque William Wood, mas como ele há vários. William Wood turns Washington Woods into the largest textile industry company in the world at that time, the Wood Worsted Mill. Built in record time, it was known to the locals as the eighth wonder of the world. For 2 decades, the American Woolen Company would dominate the world textile industry. A importância, a dimensão e o valor dos açorianos para os Estados Unidos tem variado muito ao longo da história. Se é certo que numa primeira fase eles foram fundamentalmente fornecedores de mão de obra, operários que a diversos níveis colaboraram na tarefa de construir esse novo Estado, ao longo do tempo esta importância foi também fruto da afirmação progressiva dos açorianos a nível social, a nível cultural, a nível político até. Ela foi, no fundo, crescendo e foi-se afirmando, foi-se manifestando em diversas áreas. Os Açores têm nas suas comunidades imigradas um dos seus principais ativos para a sua projeção. In the late 19th century, many Portuguese, mainly from Azores and Madeira, settled in Providence, Bristol, and Pawtucket in Rhode Island, and New Bedford, Taunton, Fall River, Gloucester, and Provincetown in Massachusetts. They also moved to Hartford and New Haven in Connecticut. It was easy to get into this country in those early days, wrote Portuguese immigrant Lawrence Oliver.
America was a free port. Em relação à população portuguesa nos Estados Unidos, os números que existem apontam para cerca de 1.500.000 pessoas que no recenseamento americano se dizem pessoas com ascendência portuguesa. Este número pode não corresponder exatamente à realidade dos números de quem tem ascendência portuguesa, porque há muita gente que não o diz, pura e simplesmente, mas que a tem de alguma forma. Muitas vezes já é depois de muitas gerações nos Estados Unidos, como é óbvio, e, portanto, os números poderão ser bastante maiores do que este. Mas, mesmo assim, são 1.500.000 de uma extraordinária comunidade. E, portanto, muitas vezes não é o número que é o mais importante, é a qualidade, é a vontade de fazer. More Portuguese settled in southern New England than any other region of the United States. New England has become a hub for other Portuguese-speaking cultures, including Brazilians and Cape Verdeans. Os portugueses, maioritariamente açorianos, que se fixaram nesta região da Nova Inglaterra, fixaram-se principalmente em New Bedford, em Fall River, em Taunton, também à volta da zona de Boston, e Martha's Vineyard, nas ilhas Nantucket e Martha's Vineyard também, e também Cape Cod. Portanto, foram-se espalhando, mas estão maioritariamente concentrados, historicamente, em New Bedford, Fall River e Taunton. Today, the Portuguese community is still very present in the region. About 60% of the population of New Bedford has Portuguese ancestry. New Bedford, by the way, is the highest dollar port in the United States, basically because of scallops. Now, there are some Portuguese Americans, if you will, including some immigrants, who have a lot of boats. Carlos Rafael. Que eu era estudante no Seminário Padre Damião, na Praia da Vitória. A vocação para padre era nenhuma. E eu queria sair do sistema porque aquilo não ia ser. Era um galinheiro pequeno para o galo que era. A gente vende, presentemente, 40 milhões de libras de peixe por ano. Revenue bruto entra quase 50 milhões por ano de volume bruto. Já é uns dólares. Para quem chegou aqui em 1968 no Banana Boat, como eles dizem à gente, you got to America no Banana Boat, e nesses anos 100 acionistas aqui, que é só 2 sócios, o resto é tudo meu, 99% é tudo meu. Aquilo não é para todos, aquilo tem que nascer com a pessoa, aquilo não é para qualquer um. Para ir fazer aquela vida, é preciso ter tudo no lugar certo para poder fazer um trabalho daqueles que aquilo, para mim, não dava. The Portuguese population in Fall River numbered 104 in 1880 and steadily grew to over 500 in 1900 and then exploded. In 1905, the city had 5,000 Portuguese immigrants. 5 years later, there were more than 10,000. After 1910, 120,458 inhabitants were Portuguese, the largest single foreign-born immigrant group. Eu vim para os Estados Unidos em 1964. Fundei a tabacaria açoriana em 1980. Entrei na via política durante 16 anos. Eu fui o primeiro imigrante açoriano a ser eleito para o Conselho Municipal de Fall River. It was in Fall River that the Portuguese immigrants in New England attained their greatest concentration. Azorian mill workers gradually increased in the 1860s and 1870s. After 1890, the flow of Portuguese immigrants increased dramatically. See, a lot of people don't realize, but there's more Açorians here than there are on the island. I mean, there's 1 million right around here. And in my island, there's like 260,000. So I'm in the real, like, Açorian. You know, they say that Fall River is the 10th island, and I believe so. Viva Fall River! Viva Fall River! És a mãe dos filhos das terras distantes. Sabe que há uma
Há um dito aqui nesta cidade de Fall River, temos aqui uma ponte chamada a Ponte Braga. A Ponte Braga liga Somerset, que é a outra vila a seguir, liga Somerset com Fall River. Mas temos o hábito de dizer que a ponte maior que temos no mundo é a Ponte Braga. Porquê? Porque liga Somerset com Portugal. Portanto, sim, há muito portuguesismo aqui, há muita coisa interessante aqui nesta cidade, uma cidade histórica. Rhode Island has the third largest Portuguese population. California is second. Massachusetts has the largest number of residents with ancestry from Portugal, with about 320,000, according to estimates of the 2010 census. A comunidade portuguesa aqui em Rhode Island tem um peso significativo. De relembrar que o estado de Rhode Island é o estado com a maior percentagem de portugueses em todos os Estados Unidos da América. Os maiores representantes destes setores são de origem portuguesa. Eu falo a nível de negócios, eu falo a nível de investigação, eu falo a nível de serviços. É tudo muito identificado com a comunidade portuguesa, não só pelo nome, mas também pela influência que a comunidade portuguesa tem no estado de Rhode Island. In 1900, there were 2,545 foreign-born Portuguese in the state. 53.7% of them resided in Providence. 32.4% lived in rural Newport. These numbers are much higher if we consider the number of Portuguese organizations in the area. Eu acho que nós temos que nos capacitar, que temos que ser mais unidos. O estado de Rhode Island é um estado com 1.060.000 habitantes, 125.000 dos quais são portugueses e de descendência portuguesa, e nós temos mais do que 90 associações, bandas filarmónicas, escolas portuguesas, paróquias. Portanto, isto não é sustentável. Quando é que eu cheguei a Providence, há 40 e tal anos, quando visitava uma associação portuguesa, evidentemente havia sempre, em todas as associações, há a festa do Divino Espírito Santo e uma matança do porco e pouco mais. Atualmente, a nossa comunidade e associações portuguesas têm desenvolvido imenso sobre o associativismo e essas associações continuam, mas infelizmente os líderes dessas associações já estão numa idade avançada e estamos agora em processo de motivar a juventude para dar continuidade a essas associações que muitas delas já são centenárias. Situated within Brenton Point State Park in Newport, Rhode Island, with expansive views of the Atlantic Ocean, this monument designed by Chartres de Almeida and carved in Portugal was dedicated to Portuguese maritime navigators. In 1988, a site was set aside for a monument, a concept advanced by the Portuguese Cultural Foundation and the Portuguese Federation, funded jointly by the state of Rhode Island and the Portuguese government. O senador Pell, que era senador federal e vivia em Newport. E o pai tinha sido embaixador da América em Portugal. E ele, na juventude, tinha estado em Portugal. E ele tinha um sonho de fazer um museu português. Que, no meu caso, eu tinha que lhe ajudar a fazer o museu português. E é comprometido, mas disse, bom, o que puder ajudar é ajuda. E como era o ministro dos Negócios Estrangeiros americano, senador Pell, tinha um peso grande. E foi assim que o monumento foi inaugurado pelo Dr. Márcio Soares. Para mim, não podia haver um lugar melhor que aquele para pôr um monumento, porque estamos na frente do mar. É como está ali a Torre de Belém. They are in the fields as long as it is light and employ the labor of every member of their families and achieve success in New England, where even the native failed. There are people who say, if you want to see a potato grow, you have to speak to it in Portuguese. Os portugueses, quando vinham para cá, quando começavam a ganhar algum dinheiro, queriam ir para a periferia comprar terrenos. Compravam terrenos e faziam
faziam farms. E ali no Cape Cod foram-se largando para lá e foram-se mudando para lá. Mas essa história do Cape Cod que eu conto, eu aqui pus a circular, é no Moninho do Corisco, que é um indivíduo da terceira, está a mostrar o Cape Cod completamente vazio, só com ar, terreno ali, nada semeado, e então o imigrante novo São Miguel tinha acabado de chegar, e ele está a olhar para aquilo e diz assim, mas isso não tem nada aqui semeado, e com sotaque miquelense, e ele disse, nada, tudo isso assim para aí, oh Deus dará, e ele disse, sim, e o miquelense disse, ei, Cape Cod, que pecado. E então, isso é uma história do Moninho do Corisco, mas são das histórias que a gente inventa e põe a circular. Eu não sabia que já estavam a dizer que isto era uma história autêntica, mas por acaso ainda estou aqui eu para dizer não, isso foi a brincar que eu fiz isso. Provincetown is a small community of just over 3,000 people on the eastern tip of Cape Cod, Massachusetts. The village is now a gay colony and attracts artists. In the 1960s, it was a famous hippie community. Os portugueses estão há muito tempo no Cape Cod. Havia aquela colónia de Provincetown, já desde o século XIX, e lá estava uma comunidade até bastante forte. E há uma história, isto está tudo muito escrito, é uma das comunidades mais estudadas, é a comunidade portuguesa de Provincetown. E há até romances, 2 romances, de um escritor que é de lá, e que agora é professor na Califórnia, já está aposentado, que é o Frank Gaspar. São 2 romances sobre essa comunidade, de modo que é uma presença muito forte ali em Provincetown. Provincetown was the center of Grand Banks fishing in Massachusetts and attracted many of the early Portuguese immigrants who came over between 1870 and 1890. The Azorians bought their own homes and boats, established businesses, or became coast guards. The list of Provincetown taxes contains more Portuguese names than Americans. Fewer Portuguese were found in New York, 344, Connecticut, 221, and Rhode Island, 189. But these 4 states collectively contained 36% of the Portuguese population in 1870. The Portuguese preferred the coastal areas or farmland, but you can find many Portuguese in the Boston area. Uma das razões de ser e da existência deste próprio consulado, que já aqui está com uma presença ininterrupta desde 1822, é precisamente a existência aqui de uma forte e significativa comunidade portuguesa. Hoje em dia, a comunidade portuguesa e luso-americana, e se quisermos falar em termos de números, e, portanto, das segundas, terceiras e quartas gerações, ou seja, de quem tem de facto alguma origem, mesmo que não seja próxima ou mais remota a Portugal, ou seja, são seguramente mais de 250 mil e há quem fale mesmo em cerca de meio milhão. Boston, hoje em dia, para além de ser, no fundo, a capital e o grande centro económico, cultural e político até de toda a Nova Inglaterra, é, sem dúvida nenhuma, hoje um polo global no que toca, nomeadamente, à educação, à investigação e à inovação. Iniciámos protocolos com o Boston College, com a Northeastern University, com a UMass Boston, que foi onde implementámos, aliás, o Centro de Língua Camões aqui na região, e, portanto, é um centro também de recursos para professores, e também com outras universidades da região da Nova Inglaterra. Por exemplo, a Brown University também já tem um protocolo de cooperação, a UMass Dartmouth, que é um dos grandes centros de estudos portugueses aqui na região e também nos Estados Unidos e até a nível mundial, e mais recentemente o Centro de Estudos Portugueses da UMass Lowell, onde também temos um protocolo de cooperação com o Instituto de Camões, que nos permite também divulgar um pouco o que é a língua e a cultura portuguesa. O Brasil e Cabo Verde, que são 2 comunidades muito fortes de expressão portuguesa aqui nesta região da Nova Inglaterra, e muitas das universidades onde se ensina o português, a razão pela qual os alunos também escolhem esta língua ou este idioma para as suas carreiras tem a ver também com estes 2 países, não é? Estou em Boston desde 2000 e sente-se uma grande diferença de 2000 até aos nossos dias, que a comunidade tem se expressado um pouco mais dali da zona de Boston, especialmente na zona como Cambridge,
que nos últimos 15 anos tem desenvolvido imenso escritórios para as novas tecnologias, biotech e portanto, isso foi mesmo no centro onde a comunidade portuguesa residia. In many ways, Connecticut was similar to Rhode Island. In 1900, the major concentration of Portuguese was in New London and New Haven County. The foreign-born population reached 4,701 in 1930. Connecticut é uma comunidade relativamente antiga, não é uma comunidade jovem, não é uma comunidade que chegou aqui nos 50, é uma comunidade que já data dos princípios de 1900. Portanto, é uma comunidade que veio chegando aqui, muitos deles vieram em barcos, ficaram, outros já cá tinham família. Por exemplo, na minha questão da minha família, nós estamos nos Estados Unidos já há 4 gerações, portanto, minha mãe já nasceu aqui, meu avô já por aqui passou. Nós tínhamos raízes em Massachusetts, fomos transferidos para Connecticut. Connecticut tem, acima de tudo, raízes profundas numa comunidade que é antiga, uma comunidade praticamente integrada, com 7 clubes, 4 igrejas, 2 fundações, e em que os clubes têm, na média, entre 75 e 80 anos. Portanto, são comunidades maduras. New England is known for many successful Portuguese entrepreneurs. The Portuguese dominate the Dunkin' Donuts franchises. The Kafua Management Company, for example, manages more than 300 stores that generate about $250 million per year. The Portuguese construction business are the highest in the area. Antonio Frias, in 1955, immigrated with his family to Hudson, Massachusetts. Today, he is the owner of SNF Concrete, a company responsible for the construction of the largest skyscrapers in Boston City. O que é que a empresa me ensinou? Ensinou o seguinte: para já, um gajo tem que ser um bocadinho maluco, mas ter ambição, atitude positiva e espírito de sacrifício. Isso é assim, para a frente é que é o caminho. E ao mesmo tempo também tratar bem o pessoal que trabalha para nós. Se a gente ganha, dá-lhe boas gratificações, bónus e tudo. Porque é como se costuma dizer em inglês, happy wife, happy life. E trabalhadores contentes também faz tudo trabalhar, porque isto não é uma pessoa nem duas. Isto é uma equipa. E tem que ser uma equipe. Aquele que pensar só em si não chega a lugar nenhum. 60 andares, mas é tudo cimento armado. Não tem nenhum prédio na Inglaterra, na Nova Inglaterra, daquela altura, tudo em cimento armado. Quando eu vendi o negócio em 2001, nós tínhamos 562 empregados, nunca me esqueço desse dia. Foi um dia tremendo para mim, porque é difícil deixar os empregados e vender. A gente acha que não foi só vender o negócio, vendeu aquele pessoal que nos ajudou a montar. Aí foi a fase mais difícil para mim. Mas comprei talvez durante uns 10 anos algumas 7 ou 8 companhias. Primeiro aqui, esta era a companhia aqui, era chamada Universal Press, e depois em Boston comprei várias companhias, formámos também uma empresa grande em Boston. Depois abrimos um escritório de vendas em New York, com vendedores na área de New York, e aí então entramos num caso mais sério das artes de tipografia, porque o mercado era muito mais forte lá, os bons desenhadores e tudo isso era em New York. Comecei a vender queijo no porta-bagagens do meu automóvel e eu trabalhava na fábrica e comecei a fazer as importações. Trabalhava de dia e distribuía depois da fábrica no porta-bagagens do meu automóvel. Foi assim que eu comecei em 1978. E hoje, quando se descarrega um condutor com 2.000 queijos, é um orgulho.
Vieram-me convidar aqui para investir nos Açores primeiro, foi para investir na fábrica de atum, que é da corretora, isso foi há 15 anos, e depois vieram ter comigo para investir na fábrica da cerveja. Comecei a minha carreira a vender carros em 69. Em 74 casei-me. Em 78 arranjei o meu negócio, primeiro o meu negócio. Ao fim do primeiro, foram 7 ou 8 negócios individuais, todos individuais espalhados aqui em Rhode Island e Massachusetts. Tive 300 e tal empregados trabalhando para mim. Depois chegou a altura de eu estar a pensar em reformar-me. Ia fazer 17 anos, já tinha 30 pessoas abaixo de mim já numa companhia. E depois saí dessa companhia e fui trabalhar para outra, tinha 80 pessoas abaixo de mim. A gente chega a um certo ponto onde é que vai principiar de novo outra vez, ou principiar a minha vida. Só. O dono da fábrica disse que queria fazer uma linha de joias para ele e tudo, que é ele. Ele vira-se para mim: John, tu és uma pessoa muito inteligente. Tens de fazer isso é contigo sozinho. Faz a tua companhia e tu vais ser successful. Só o que eu fiz. Tudo que nós hoje recebemos louvores ou condecorações ou as atenções todas nós devemos aos nossos pais, aos nossos avós, porque eu continuo a dizer e acredito profundamente que foram eles que fizeram os grandes sacrifícios. The legacy and pride of the descendants of the first whalers in New England remains strong with successful companies, Portuguese organizations, media and Portuguese festivals, Portuguese elected public officials, judges, and successful and influential businessmen. The proximity to Azores continues to be the strongest aspect of identification. Portuguese Americans have contributed to the local politics across the nation. In East Providence, Portuguese Americans were first able to win seats to the Rhode Island General Assembly in 1940, when Frank Maciel, Republican, and Anthony Lamb Jr., Democrat, were elected. In East Providence, Portuguese Americans were first able to win seats to the Rhode Island General Assembly in 1940, when Frank Maciel, Republican, and Anthony Lamb Jr., Democrat, were elected. Paul Tavares was a state senator from 1993 to 1998 and general treasurer from 1999 to 2007. And Daniel DePont was a state senator from 1999 to present. I was 20 years old when I was elected, and I, for the first 45 days, I could not enjoy legally a drink with my colleagues to celebrate. So presently there are 3 of us in the Senate who are of Portuguese ancestry. The Senate President, Teresa Paiva Weed. Weed is her married name of her late husband. Her father was the only one of his 6 brothers and sisters who was born here. The rest immigrated from San Miguel. She has served in the Senate for 24 years, I believe. She came in a few terms before me. And one of our other colleagues, Senator Satchel, who does not have a Portuguese last name, but his mother is of Portuguese ancestry. And we also have several colleagues that are members of the House of Representatives that are also of Portuguese ancestry, one of which, Representative Mello from East Providence, came when he was from the island of Terceira when he was 6 weeks old. So we still have a very active and a very vibrant representation, and I think the number of legislators that serve in both the House and the Senate are pretty close to the percentage of Portuguese people that we have living in Rhode Island, so it's a good representation. And then throughout the state we have many people that are in local government, city councilors, town administrators, school committee members who are also of Portuguese ancestry, some of them immigrants themselves. We have a judge in the Superior Court who was recently nominated, who was a Portuguese immigrant himself. He came when he was 7 years old. And so I think we're well represented, not just in government, but I think in all aspects of
of our state and our communities here. And it's something that I think, you know, everyone's proud of. Locally in East Providence, there were gentlemen like William Castro, who's a state senator, and Anthony Almeida, who was a city councilman, George Lamb, who was a city councilman, John Lewis, who had been a city councilman, or excuse me, a state representative, who encouraged me to take part. And I always likened it that they opened the door, but one thing they didn't do is just move on. They turned around and they reached behind to bring others through that door. And I hope that in some small ways, I was able to do the same thing. I would just say that, again, when you have a Day of Portugal and at the State House and you see the Portuguese flag flying above the State House and you see the pride of the community, and again, and I'll repeat the same theme I just stated, you see the respect of the other communities for our Portuguese community, then that means a lot, and that says a lot. In East Providence, the Portuguese have held the same Senate seat for 55 years since the election of Gilbert Rocha to the General Assembly in 1958. The president of the Rhode Island Senate, Teresa Paiva Weed, is the granddaughter of Azorean immigrants. More than 60 Portuguese Americans held office in the Rhode Island General Assembly. Muitas das vezes, a nível estadual, nós temos grande número de portugueses ou luso-descendentes a ocupar cargos a nível da Casa de Senadores e também a nível dos representativos. Mas temos também uma grande proximidade ou grande peso, uma grande influência junto dos senadores e dos representativos federais. Massachusetts state legislators, starting with Representative Arthur Goulart, was elected in 1928, and Senator Joseph Francis, who served from 1939 to the start of 1945. Mary Fonseca from Fall River served as state senator for 32 years and was the first woman to serve in a position of leadership in the Senate. Today, state senators Mark Pacheco and Michael Rodrigues still serve the Portuguese in this area. I won state representative in 1996. I served for 14 years as a state representative representing Westport and Fall River, Massachusetts in the Massachusetts State Legislature. And then in 2010, I chose to take a chance and I ran for state senate, and I was successful in 2010 becoming a state senator. The Senate seat that I hold, which is called the first Bristol and Plymouth seat, there are 7 communities, 180,000 citizens of southeastern Massachusetts, in the communities of Swansea and Somerset and Fall River and Westport and Freetown and Lakeville and Rochester. 7 communities, 180,000 people. But in 1956, the same year as my grandfather won the highway surveyor position at a local level, Mary Fonseca became the first woman elected in the Massachusetts State Senate. Representative Tony Cabral has been in office from 1991 to the present. Acabei por me envolver mais diretamente com as campanhas do Michael Dukakis, que concorreu para governador de Massachusetts e também concorreu para presidente dos Estados Unidos. E depois, mais tarde, eu decidi concorrer com um cargo político. Concorri para deputado estadual, ou State Representative, pelo distrito da minha zona, da minha cidade, que é conhecido pelo 13º distrito em Massachusetts, e portanto, a partir de 91, fui eleito em 1990 e continuamos desde 1990 a ser reeleitos todos em 2 anos. FLA Luso-American Development Foundation was established in 1985 by the Portuguese state as a result of a diplomatic agreement with the U.S. In recent years, it has played a crucial role in promoting network events among Portuguese elected throughout the country. Atribuímos uma grande importância à comunidade portuguesa, luso-descendente, na Nova Inglaterra, por razões várias. Primeiro porque é o elo essencial entre Portugal e os Estados Unidos.
E nesse sentido, e atendendo ao facto que a comunidade tenta preservar a sua herança, nós, a FLAD, contribuímos de uma forma significativa através de um conjunto de programas com universidades, com as escolas, com as associações culturais para a preservação desse património. Por outro lado, e julgo que isso é insuficiente, por outro lado, contribuímos também para desenvolver novas relações, nomeadamente a nível comercial e também a nível político, por exemplo, no que diz respeito às ligações entre decisores portugueses e decisores norte-americanos, luso-descendentes. Todos os anos fazemos, já vamos na segunda edição, o próximo ano será a terceira, um fórum, um diálogo entre luso-descendentes eleitos e portugueses responsáveis, figuras do governo e também outros decisores. E julgamos que isto é também da maior relevância. Finalmente, estamos a desenvolver um conjunto de programas, alguns deles já foram concluídos no âmbito do comércio e de um maior intercâmbio comercial. The Center for Portuguese Studies and Culture at Dartmouth University is a national reference in the study of language, literatures, and culture teaching of the Portuguese-speaking world. The other Ivy League universities and local high schools have a strong Portuguese presence. Temos cerca de 17 mil estudantes aqui nos Estados Unidos que investem no português, no idioma. Temos cerca de 15 escolas comunitárias aqui na região da Nova Inglaterra, refiro-me em concreto a Boston, Providence e New Bedford. Temos cerca de 68 escolas comunitárias na costa leste, que vamos falar que serão de Boston a Miami, nesta vasta costa dos Estados Unidos. Temos também cerca de 40 universidades a ensinar português. The Ferreira Mendes Portuguese American Archives are named for the pioneer Portuguese language radio and newspaper personality, Alfonso Gil Mendes Ferreira, and house the largest collection of historical material documenting the experience of Portuguese immigrants and their descendants in the United States. É um centro que tem um investimento forte, quer da comunidade, quer do governo português. O governo português empenhou-se através da FLAD e não só, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e não só, empenhou-se seriamente. E neste momento, graças ao centro e graças a isto tudo, esta universidade tem maior licenciatura em estudos portugueses fora de Portugal, tem o centro de estudos e de cultura portugueses mais ativo e mais dinâmico e, modéstia à parte, mais poderoso fora de Portugal, e surge de uma forma orgânica, um pouco por desejo da comunidade, mas também por uma sensibilidade política da universidade, da administração da universidade na altura, que percebe que esta universidade se situa num contexto onde cerca de 60% da área é luso-descendente ou lusófona, porque a comunidade cabo-verdiana também é fortíssima e a brasileira também está a crescer muito. Foi um projeto do Centro de Estudos e Cultura Portugueses, aqui da Universidade da University of Massachusetts, em Dartmouth. Nasceu de uma doação que foi feita à biblioteca desta universidade nos anos 70, a doação de uma coleção quase completa de um jornal que foi publicado diariamente em New Bedford desde 1919 até 1974, se não estou em erro. A personalidade de rádio ele era conhecido como Sr. Ferreira Mendes, se bem que ele fosse Mendes Ferreira. Radio Voz do Imigrante and WJFD are currently the main radio stations in New England. On June 23, 1975, WJFD 97.3 FM, now located in New Bedford, Massachusetts, entered the airwaves. The 50,000-watt radio station is the largest all-Portuguese radio station in the nation. A WJFD começou em junho de 1975 e, portanto, essa estação foi, na altura, comprada pelo Dr. Edmund Diniz.
portanto, uma pessoa que estava na política local, tinha sido procurador da Justiça e, portanto, continuou sempre como um forte político aqui na área até 1970. E, portanto, como a rádio é uma rádio de 50 mil watts de potência, ele então investiu numa torre muito superior, quase 600 pés de altura. E a razão que fez isso foi para chegar a todas as comunidades portuguesas que estão espalhadas pela costa leste de Gloucester ao Cape Cod, de New Bedford, da Providence, de Providence a Worcester. E, portanto, em 1982, a WJFD começa então a beneficiar dessa torre e é na altura que começa a atingir todas essas comunidades e também, há quem diga, Boston, Cambridge, Mass, e vai até, há certas pessoas que nos ouvem em Salem, New Hampshire. Somos uma rádio de entretenimento, temos animadores ao vivo das 6 da manhã e até às 9, 10 da noite, incluindo aos fins de semana. Portanto, um dos desafios é arranjar animadores, gente para trabalhar na rádio, que tenha voz, que fale bem português ou inglês, que goste de rádio, que goste de música, não é? Portanto, é o primeiro desafio. Segundo desafio, música. Estamos sempre à procura de música e música boa, portanto, tocamos música portuguesa e world music, portanto, estamos à procura da música portuguesa, francesa, italiana, espanhola, portanto, artistas locais, artistas de Portugal, portanto, é o outro desafio. E acima de tudo, não deixar, por exemplo, escapar parte da nossa cultura musical, não é? O fado, o folclore, há músicas que são para sempre, não é? Mas também dar uma grande abertura àquilo que nós chamamos a música moderna portuguesa, porque a nossa juventude gosta de ouvir o Bossa em Si, gosta de ouvir o Pedro Brunhosa, o Rui Veloso, a Marisa, enfim, a Ana Moura. Portanto, esta nova geração da música portuguesa de grande qualidade é o que nós também temos trazido para a antena. The Portuguese channel, O Jornal, and the Portuguese Times complete the list of main Portuguese media in New England. O Portuguese Times foi fundado em 1971 em Newark, New Jersey, por um senhor chamado Augusto Saraiva. 2 anos depois foi adquirido por um grupo de sócios, portanto em 1973, aqui para a cidade de New Bedford, onde reside grande comunidade portuguesa. Recordo-me do antigo presidente Bill Clinton aqui a estas paragens em que nós efetuamos reportagem, aquilo inclusivamente também deu uma breve entrevista ao jornal. Os senadores aqui de Massachusetts, estou a lembrar-me do senador Edward Kennedy, visitou aqui a redação do Portuguese Times. Enfim, há vários momentos, etapas marcantes na vida deste jornal. Longing has motivated many groups to establish organizations that preserve Portuguese cultural heritage, contributing to the diversity of New England. The Casas dos Açores and Amigos da Terceira are 2 examples. Convidei cerca de 80 terceirenses que a conhecia para a gente se reunir no dia 15 de outubro de 88 e planear um convívio. Nunca foi a minha ideia da gente chegar ao ponto que chegou hoje, em termos de uma associação formal desta forma. Portanto, tudo começou por aí. Fizemos o primeiro convívio em 89, foi fundada a associação e eu fui o seu primeiro presidente, estive na presidência 8 anos seguidos. Temos cerca de 600 sócios ativos, temos recebido vários ilustres convidados da comunidade e de Portugal e Açores. Temos um protocolo assinado com a Direção Regional das Comunidades e o Grupo Amigos da Terceira tem 2 objetivos fundamentais. Primeiro é a preservação da nossa cultura e a divulgação da mesma. Portanto, a parte da cultura é essencial. A outra vertente é a parte da caridade e eu acho que isso é que tem feito o Grupo Amigos da Terceira o que é hoje. Ao longo dos anos já vamos a caminho de $1 milhão distribuídos em obras de beneficência. A Casa dos Açores nasce com o objetivo, como todas as outras, para divulgar a nossa cultura, projetar a nossa cultura aqui junto à nossa comunidade, promover eventos, promover uma certa dinâmica entre Açores e a nossa comunidade. E
promovendo os nossos costumes, as nossas tradições. Claro que numa primeira fase a Casa dos Açores é mesmo um espaço de saudade, um espaço de matar saudades, de reviver alguma nostalgia daquilo que se deixou nos Açores. As Casas dos Açores começam a ter um papel cada vez mais importante nesta relação com os Açores, nesta dinâmica entre Açores e as suas comunidades. O próprio governo regional tem vindo a reforçar muito essa importância. The Portuguese left their mark in New England. It is evident in restaurants, bakeries, Portuguese churches, and halls. The Portuguese Club in Hudson is perhaps the largest community center in the United States and Canada. Não está ninguém na América nem no Canadá que tenha um clube como o nosso. O clube tem 36 mil pés quadrados. Tem parque, tem um campo de futebol, tem. O que tem é que a comunidade não é unida e é difícil. The first Portuguese in America formed fraternal societies to support the needy. One of the oldest and largest fraternal societies in the U.S. is the Luso-American Life Insurance Society, now Luso-American Financial. We were founded in 1868 in San Francisco, California. And over the years, we've grown. In 1925, the União Portuguesa Continentais was born out of the Continentals that were here, os Continentais, which was another fraternal organization. And at that time, they started an East Coast division to take advantage of the millions of Portuguese that are there with Portuguese roots. Over the years, we've grown. It started out, these insurance companies started out, passando o chapéu, right? To help each other out, whether it was somebody died or whether it was somebody was having a hard time, pass the hat around. Well, that developed into insurance organizations. Luso-American Life Insurance Society is the only fraternal organization here in the East Coast. 13 years ago, we merged with Portuguese Continental Union, or better known as União Portuguesa Continental, for Luso-American to come here into the East Coast. A comunidade portuguesa tem sido uma comunidade que tem sido muito humilde, nunca projetou o que conseguir atingir aqui na América, desde que cá chegaram, de maneira que eu penso que dar a conhecer ao mundo aquilo que a comunidade portuguesa conseguia alcançar aqui nos Estados Unidos é de facto uma coisa que todos os portugueses devem ter muito orgulho. Os Açores têm nas suas comunidades imigradas um dos seus principais ativos para a sua projeção. O facto é que temos como referência da nossa projeção externa, ainda hoje, os Estados Unidos da América. Se é certo que hoje já não no sentido de serem o estado de acolhimento das nossas comunidades imigradas, por diversas razões, mas são uma parte muito importante daquele que é o potencial de um setor emergente da nossa economia, que é exatamente o turismo. O facto das comunidades imigradas poderem, elas próprias, constituir este ativo, mas também serem elas próprias um fator de promoção, de divulgação, de conhecimento dos Açores nas comunidades americanas onde se inserem, sobretudo na costa leste dos Estados Unidos, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, mas também na costa oeste, na Califórnia sobretudo. Este é um fator de grande importância para a região. In 1983, city of New Bedford, the Big Dan case stormed the community. The New Bedford Standard-Times reported the incident and described the rape to a woman who had stopped at a bar to buy cigarettes by 6 men for 2 hours. At least a dozen spectators not only witnessed, but had even applauded the drama.
For the first time in America, television was licensed to broadcast the trial live. It turned out to reveal a different version of events. The Big Dan case made history and changed the Portuguese community forever. The property was owned by a former client of mine who sold it to Big Dan, who I had done some work for. The owner, his name was not Big Dan, but that's the name they had given it. So that was a connection. In terms of the event itself, it was an allegations of rape. It's an awful serious charge. It hurt the Portuguese community, the immigrant community initially. There were exaggerations on the facts. There were convictions, as they were. I'm not mitigating any of those acts, but there was alcohol was very involved with some of the defendants. There were disputes. There was grounds to find them guilty, and they were found guilty. On the other hand, the system, the judge who handled that case, a very good judge. Quite frankly, was a Portuguese district attorney. High-profile cases are very difficult. They're difficult because everybody wants to know them. And if it involves a political figure, or if it involves sex, sensationalism comes into it. But I think the Portuguese community has made a comeback after that trial. It's unfortunate that there was a very sad period in that time. Quite frankly, the arresting officers were also Portuguese, who I knew and who were involved with the case. So it was interesting in that sense that the Portuguese were involved in the arrest, in the acts, in the prosecution, and ultimately with the result of the guilty finding. The century-old Madeiran feast of the Blessed Sacrament in New Bedford started in 1915 by 4 Madeiran. It is known as the largest and oldest Portuguese festival in North America. Os maiores concertos que há aqui na Nova Inglaterra, eu considero que é, uma festa do Santíssimo Sacramento em New Bedford, que chamamos por hábito a Festa dos Madeiras, que é uma grande festa. Dizem que é a maior festa que há a nível dos Estados Unidos, festa particular. A festa as grandes festas do Divino Espírito Santo, que ao longo dos anos tem vindo também a ser uma grande festa e a crescer muito. Festas do Espírito Santo e festas de igreja nos meses de verão, sobretudo junho, julho e agosto. Há muita festa aqui, parece Portugal, aqui em redores, não é? Há muitas igrejas portuguesas aqui também, em que fazem com que haja muitas festas, nem só do Espírito Santo, que eu acho forte é o Espírito Santo no mês de junho, e depois julho e agosto as festas das igrejas. Founded by Heitor Souza, the celebrations in praise to the Holy Spirit in Fall River are one of the largest Azorian cultural manifestations throughout the world. Comecei-me a perceber que afinal havia aqui um sentimento muito forte pelo culto ao Divino Espírito Santo. As pessoas vivem as festas do Espírito Santo com muita convicção, entendem que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é alguma coisa de muito forte, existe uma espiritualidade muito forte à volta disso. E eu comecei a perceber que eu tinha que respeitar isso e comecei a tentar compreender. Daí que aos poucos fui-me envolvendo e continuo. Professor Onésimo Almeida uses the term Lusulândia, a Portuguese island surrounded by America everywhere. Populated by Azorians in particular, the 10th island of the Azorian archipelago. A Festa dos Madeiras, que foi grande em New Bedford, e ainda é considerada a maior festa daqui, portuguesa. Maior que a do Espírito Santo em Fall River. Pelo menos até há pouco tempo era considerada a maior. Os madeirenses deixaram de emigrar para a América há imenso tempo, dos anos 20. Eles ainda estão a fazer a sua enorme festa dos madeiras, e toda a gente, claro, é que depois há muita gente que se associa à festa e não é madeirense, mas a alma daquilo ainda é madeirense, são filhos e descendentes de madeirenses. The city gates in Fall River are a replica of the monument in Ponta Delgada, Azores, a symbol of the link between the Azores and Fall River. João! João, tá bem! Don't break my windows! I knew it! Get off the couch, Monty!
Oh, Jimmy, it's your mother. I made octopus, okay? And you can invite your American girlfriend too. It is in this town that one of the most mediatic Portuguese groups outside Portugal creates sensation on YouTube and social media. Madeira, Açores, Lisboa, a Flues. We're all eating sopas de curves, and for dessert we're eating malasadas. I like 'em hot from the pan, fresh malasadas. Wash 'em down with an ice cold laranjada. I only have one left, but you can have a bite. If you eat the whole thing, you're looking for a fight. We want to, I think, kind of put Portuguese culture on the map on a grander scale. I think within Portuguese communities, we have our own internal pride. We love the things that we do. We enjoy our food and our music and our feasts. But I think what we want to do is to show that Portuguese people in this country contribute to things outside of our own cultural community. My mom speaks better English than my father, but my father's been in America longer than he's been in Portugal, and he doesn't speak much English because he's never had to. You need to buy a car, there's a guy who speaks Portuguese. Your doctor speaks Portuguese. You know, you go to the lodger to get something to eat, anything like that, there's someone who speaks Portuguese. So my father's never really had to learn English, and that's kind of unique in this area that my father could work, raise 2 kids, own cars, a house, all without being able to like form 5-6 sentences, you know. And it's the first thing that we noticed when we traveled outside New England. Went to California, a lot of Portuguese people, same generation as my parents, spoke almost perfect English because they had to, because it was spread out, it wasn't as condensed, and it was a necessity. Quando ela passa, desperta logo a atenção. Se abre sorriso, esta mulher me deixa louco. E no meu peito faz bater coração. E assim como Jorge Ferreira is the most famous Portuguese singer in the United States and the Portuguese music's international ambassador. He became famous in the early 80s thanks to the hit song Papai, which is Portugal's 5th best-selling single of all time. In Portugal, Jorge Ferreira is the 4th best-selling Portuguese recording artist of all time, only behind Amália Rodrigues, Roberto Leal, and Lisa de Souza, and in front of artists such as Marisa dos Pontes and Tony Carreira. Ao haver mais verbas das gravações, das vendas, enfim, etc., começámos a fazer melhores trabalhos, a corrigir os erros passados, né? Que só assim podemos progredir. Depois comecei a ter pedidos, Canadá, França, Austrália, África, etc., Venezuela, Brasil, e comecei a ir. Mas eu costumo dizer que cada vez que eu subo acima de um palco, subo feliz, porque tudo isto que me veio foi um extra, porque eu não tinha nada disto marcado em objetivo. O meu objetivo era simplesmente ter uma banda portuguesa, ao fim de semana a brilhantar uma festa aqui e ali, e a partir daí foi tudo um extra na vida, mas um extra que agradeço a Deus todos os dias por aquilo que me tem dado, por aquilo que eu consegui fazer, que foi exatamente a correr esses países todos, ir a Portugal, sobretudo, que eu acho que Portugal é a capital da língua portuguesa, é a capital de tudo que é português, e então para mim era um prazer ir a Portugal um dia, e fui, depois de França, comecei a ir a Portugal. Comecei a ir a Portugal através de um programa chamado 1, 2, 3, Carlos Cruz, que nesse tempo tinha esse programa do 1, 2, 3, fui convidado pela RTP, quando gravei a canção do Papai. Pronto, foi a esse programa, lá estava o Hermano José nesse tempo, Sérgio Madi, Duar Negro, não sei se Marco Paulo nesse tempo também. Pronto, e foi a partir daí que no outro dia comecei a ser artista. Em que as pessoas me paravam, olha tal gajo, não sei o quê, um autógrafo, pronto, e para mim era uma coisa diferente já. Sandro G. from Fall River, Massachusetts,
was the first Azorean-American rapper signed by Universal Records, began writing music in 1999. With a total of 9 albums, he is one of the most recognized Azoreans in the world. When I went to Portugal, I did Portuguese hip-hop music, and I did it around here. I did it around America, I did it around Canada, the Northern America, and Canadian borders, like Toronto, Montreal, etc. And when I went to Portugal, I didn't know anything about Portuguese music at all in Portugal. And the reason for it is because over here, we have different artists that are Portuguese artists, such as like George Ferreira, Mark Dennis, and Eric Toxica and all these other great bands. These are the Portuguese artists that I thought that were Portuguese artists. So when I actually got to Lisbon, and I actually got to see like other artists, mean no disrespect, like Pedro Brunhosa and João Portugal and Valentino and those guys back in the day, I didn't know them. And it wasn't, I was just put in a different world. You know, it's 2 different worlds. Portugal, it's got their scene of music, and over here we have our scene of music. It's 2 different genres of music. According to the writer Nemesio, the immigrant can't become foreigner. In the end, he remains what he was. Mr. Pedroso's market remains one of the last examples of the Portuguese markets from the old days. Saramago veio aqui mais o Dr. Onésimo e andou em volta das torres e ficou estupefacto de ver uma loja tão... Isto é uma coisa diferente. Quando escreveu o livro, incluiu-me lá e fez uma nice história a meu respeito. Ainda lá está, eu tenho o livro em casa. Mas para mim foi grande regozijo vir aqui aquele homem. Along Bristol County, we find dozens of restaurants, cafes, and bakeries specializing in Portuguese cuisine. Portugalia is one of the references in this area. So my father started the business 27 years ago, and the opportunity arose to purchase this space a few years ago, and we bought the space at the time. We rehabbed the space, and here you have it. You know, the second, third generation, they want to connect to their roots. And we're benefiting from this. We see that there's an interest in not only the traditional goods of Portugal, but more refined goods, more the gourmet goods, the nicer wines, the nicer foods of Portugal, the nicer olive oils, the nicer, housewares, sort of those things. There's a lot more people wanting to connect, more than ever before. And even so, even the Americans, the non-Portuguese people are now genuinely interested in Portugal like never before. The Lusolandia world is as different from the American world as it is from the Portuguese. The population from Lusolandia is not limited to a territorial space. United by language and culture brought from across the Atlantic, it's named the Portuguese community in the United States, the 10th island, an expression first used by Onésimo Almeida. A nossa visão do futuro, aqui na nossa Nova Inglaterra, eu penso que nós temos que passar por o que a Califórnia passou. Vai ser 10 ou 20 anos, está de uma forma estável, mas parada, e depois a nova geração, com a sua educação, com o seu interesse nas suas raízes, é que vão formar essas comissões, é que vão ir pesquisar as suas raízes, é que vão querer se envolver para que os seus filhos também sabem um pouco de onde é que veio os seus bisavós. E o que eu estou a ver na Califórnia é muita juventude interessada em folclore, já esses jovens que correm as suas associações, e isso levou tempo para chegar a esse ponto. Eu acho que estamos com sorte porque neste momento, nos Estados Unidos em geral e dentro da comunidade portuguesa notamos isso, há aquele muito interesse de voltar às raízes,
de se conhecer de onde é que viemos e como é que é Portugal e como é que é a comunidade cá, e isso tem-nos ajudado no sentido que, pronto, uma rádio é uma boa maneira de fazer isso. It is so important, and I think we play such a critical role in the future of this country because there are so many Portuguese Americans here, and the fact that we have so many people, and I think it's really about paying it forward and getting the younger community involved. Portugueses, açorianos, madeirenses, continentais, nós percebemos que de facto pertencemos aqui e que este é o mundo que nós construímos. Eu acho que esta é a coisa mais importante que terá acontecido, mas que vai acontecendo à nossa comunidade na Nova Inglaterra. É uma história épica, quer dizer, as histórias verdadeiramente épicas nesta terra não são necessariamente aqueles que vieram e são professores e não sei o que mais, mas é de facto aquela gente com a quarta classe, e muitos deles até nem com isso, analfabetos, que vieram para cá, que lutaram para que os filhos tivessem uma vida melhor, mais fácil, oportunidades que eles próprios não tinham tido. Isso para mim é que é heroico, isso para mim é que é heroico. From my parents, who always supported me, I learned three incredible values: hard work, humility, and kindness, which I think are the three quintessential values of Portuguese culture. Tenho empregados portugueses que trabalham comigo há mais de 20 anos. A gente somos como uma família na empresa e eu tenho muito orgulho de ter nascido em Portugal. Sou um português de alma e coração, mas nunca me arrependi até hoje de ter vindo para os Estados Unidos ou ter emigrado. A comunidade está tão instalada, está tão inserida e vai continuar a fazer coisas, vai continuar a fazer as festas religiosas e vai continuar a ter os restaurantes portugueses, porque os portugueses foram e continuam a ser um grupo muito calado. Em Michelense diz muito amanhado, mesmo na terceira também se diz amanhadinho. E portanto, os portugueses não gostam de ser nem agressivos, não gostam de dar nas vistas, não gostam de ser vistos a reclamar ou exigir. Nós somos, a comunidade portuguesa é profundamente açoriana, e a comunidade açoriana não é de ir para a rua e fazer barulho, não é de ir para a rua e protestar, de exigir, não. É muito, exige muito de si próprio, quer dizer, não vais pedir ao governo que não trata de ti, tem vergonha. Portuguese in New England, it's the best. I mean, we got our Benfica, we got our Patriots, you know, it's the best. We got our Santa Clara, we got our Celtics, we got our Bruins. I mean, we love our sports as athletics. I mean, Portuguese in New England is everything. It's like, we got everything we want like back home. We got the Sporters da Cidade here. So anytime I want to feel like I'm down the Avenida in Punta Delgada, I'll go down Punta Delgada Boulevard in Fall River, and I'll be under the Sporters da Cidade, and it's just like Portugal, just like the Açores, São Miguel. So growing up here, I always felt very Açorian, very Portuguese, because the people around me, you know, they make sure I don't forget where I come from.